Fala, criptomaníacos! Sejam bem-vindos a mais uma análise semanal das carteiras da Criptomaníacos. Primeiro, eu quero comunicar a vocês que estamos unificando o vídeo de análises das carteiras. Antes, vocês estavam habituados com a análise das carteiras de longo prazo e também um vídeo de carteiras, análise semanal das carteiras de curto prazo. A partir de hoje, nós vamos falar sobre as carteiras da Criptomaníacos em apenas um vídeo. Então, além da análise da carteira Hodl, Alt-Season e também da carteira Alt-Factor, nós veremos aqui uma análise da carteira Trade. Então, vamos falar das possibilidades aí do Bitcoin, como sempre, primeiro buscando entender o que a gente pode esperar para o Bitcoin, com o Bitcoin começando a semana com uma leve baixa. O Bitcoin tem uma semana desafiadora aí, mostrando que nós podemos ficar um pouco preocupados com a sua movimentação. O Bitcoin iniciou a semana testando um dos níveis aí mais importantes no curto prazo, que se não for mantido podemos ver correções mais acentuadas. Então, na análise de hoje eu vou mostrar isso para vocês. Só que antes disso, vou comentar a respeito do cenário macroeconômico. Essa é uma semana importante para as principais economias, onde vai ser divulgado dados de inflação. Não vai ser diferente para a economia americana, e isso pode trazer aí volatilidade no mercado. Isso já começou a sinalizar volatilidade, como estamos vendo logo nesse início de semana. Então é uma semana que pede cautela e atenção, tá bom, investidores? Além dos dados de inflação, núcleos de preços, o PCE e o IPC de algumas economias, como a Alemanha, zona do euro, nós temos discursos de dirigentes de bancos centrais que são muito importantes, pois eles vão dar pistas do que a gente pode esperar para as próximas decisões de juros. Então, esses são os tópicos aí mais importantes quanto ao cenário macroeconômico. Então, agora vamos falar das possibilidades para o Bitcoin e depois avançamos na análise de cada carteira. Então, olha só, pessoal. Primeiro, vamos olhar aqui para o gráfico do Bitcoin e observem, né, esse é o gráfico da análise semanal que vocês estão habituados. Observem que da semana passada para cá, o Bitcoin iniciou a correção conforme nós alertamos que poderia acontecer, já que ele estava iniciando a semana, né, na segunda-feira, ó, dia 18, lá em cima, perto da resistência da LTB, da resistência da média de 100 períodos, perto do nível de gatilho marcado com a linha rosa na parte superior do gráfico, na casa dos $27.500. Com isso, nós mencionamos que poderíamos ver uma correção na direção dos suportes, marcados com as linhas amarelas, que são suportes levando em consideração a retração de Fibonacci. Então, o Bitcoin, de fato, fez esse processo de correção de lá para cá e segue aí mantendo a retração. Então, isso deixa a gente um pouco preocupado, o fato do preço ter vindo testar essa retração, chegou aqui momentaneamente até cair abaixo da retração de 0,618. Essa é uma das preocupações aí que nós temos agora, que é o Bitcoin não segurar nesse ponto de retração. Porque se ele não segurar nesse ponto de retração, pessoal, nós vamos ver o quê? Mais uma pernada de baixa do BTC. E aí, com a confirmação de rompimento, então, desse nível de suporte, a gente pode esperar por uma semana dominada pelo processo de baixa, dominada pelo processo de correção, que pode levar o Bitcoin, no mínimo, perto desse nível dos $24.200, $24.500, até $24.000. Tal nível, se não for mantido, podemos ver correções mais acentuadas, tá? Dentro desse contexto de uma correção mais acentuada, a gente poderia ver, tá? Vou traçar aqui uma Fibonacci em todo esse movimento aqui que vem da mínima do Bitcoin em $15.000, e aí eu vou ajustar esse ponto de Fibonacci aqui, ó, para a região de 0,5, na casa dos 22.300 aproximadamente, tá? Então, essa é uma semana que pede cautela, especialmente se o Bitcoin não defender nesse ponto de retração. Agora vamos falar do cenário otimista, né? Por quê? Porque, pessoal, ele está defendendo, pelo menos por hora, nesse ponto de retração, o que é muito positivo, né? Então, observem que ele chegou aqui, já iniciou uma reação compradora que fica mais visível, olha só, no gráfico de 4 horas. O que o Bitcoin precisa fazer aqui agora? Fechar esse candle de 4 horas, né? Rompendo, né? Conseguir romper essa linha de tendência de baixa que trouxe até esse ponto de retração, que é
essa linha de tendência de baixa aqui, que eu acabei de sinalizar no gráfico para vocês, com uma linha vermelha. Porque aí nós vamos confirmar o quê? Que de fato essa correção do dia 19 para cá foi a correção que levou à retração e que agora a gente vai ver o movimento de continuação, o movimento de impulso, com uma formação de fundo ascendente por aqui. Então já consideramos muito positivo se o preço do Bitcoin conseguir fechar o gráfico diário hoje acima desse patamar, na região dos 26 mil dólares. Se isso se concretizar, criptomaníacos, a gente pode esperar para um movimento de extensão, já que houve essa retração de Fibonacci. E aí a gente olha para a extensão nesse sentido. O primeiro alvo é justamente o nosso ponto de gatilho que a gente vem monitorando desde que o Bitcoin caiu abaixo desse nível, lá no dia 17 de agosto, a região dos 27.580 dólares, a extensão de 0,618. E aí, caso o Bitcoin consiga romper essa extensão de 0,618, nós vamos passar a olhar para a extensão de 100%. Extensão de 100% está lá em cima na casa dos 28.500 dólares. Então esse é o cenário otimista, esse é o cenário que queremos ver pensando em um contexto de alta. Então, apesar do Bitcoin deixar preocupações nesse processo de correção, ele testa níveis de retração de Fibo nesse momento e defende nesse nível, tá? Então ficaremos aí um pouco mais preocupados com quedas, apenas se o Bitcoin não segurar nessa região aí dos 26 mil dólares. No curtíssimo prazo, fica visível no gráfico intradiário, principalmente, uma resistência aqui no intradiário na faixa dos 26.500, 26.600 dólares aproximadamente. Então, muita atenção aí, porque se o Bitcoin defender nesse nível, temos um cenário mais otimista. Então vamos entender a partir de agora como fica cada uma de nossas carteiras, levando em consideração essas possibilidades que a gente acabou de entender aqui para a semana no gráfico do Bitcoin. Vamos começar falando, criptomaníacos, da carteira Alt-Season. Carteira Alt-Season, onde nós já estamos com a nossa exposição, né, total nos ativos que queremos carregar para um contexto de alta. A carteira Alt-Season, ela está posicionada aqui em Ethereum, Link, né, destaque aí perante a nossa última movimentação, né, a Link nós compramos ela em 5 dólares 78 atualmente, está aí na casa dos 7 dólares e 42, com uma boa valorização aí. A Matic ainda segue no contexto de desvalorização, mas também dentro da estratégia. Eve também com um contexto muito positivo, tá? Uni caminhando aí para um movimento de impulso. Árbitro também iniciando uma bela formação de fundo ascendente. OP sambando ali na região de compra e a VAX também dando sinais de formação de fundo. Então, claramente, a carteira vai depender muito se o Bitcoin vai conseguir defender nesse ponto de retração ou não. Com a proteção nesse nível, essas altcoins que já estão iniciando, esboçando uma reação compradora, um movimento de respiro, vão fazer fortes impulsos de alta. Então, essa semana tende a ser uma semana muito positiva para a carteira Alt-Season, com essa confirmação ali de um fechamento diário do Bitcoin nesse patamar dos 26 mil dólares. Por outro lado, se o Bitcoin falhar nesse rompimento, a carteira passa a ter um viés um pouco mais negativo, o que pode levar a gente a desfazer algumas movimentações, algumas posições na carteira. Então fiquem atentos aí, principalmente você que não utiliza da automatização. Então agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira HODL. Lembrando que você já consegue conferir o último relatório de compra da carteira lá na seção da plataforma, na seção relatórios, onde nós atualizamos hoje os níveis de compras na queda do Bitcoin, Ethereum e também Matic, estamos aguardando entrada, e também atualizamos o stop de compra desses ativos para caso o mercado continue subindo. Falando um pouco sobre a dominância, segue trabalhando no mesmo nível, ainda temos um fluxo interessante para as altcoins da carteira HODL. A prova disso é a nossa posição em Link, tá? Link está com uma forte valorização perante a nossa entrada nesse momento, onde nós entramos em Link na casa dos 24,35 e ela está aí aproximadamente 15% acima da nossa posição de compra, da nossa entrada algumas semanas atrás, tá? Então a gente começa a ter um fluxo mais interessante para as altcoins
e estamos aguardando um momento oportuno aqui para entrada em Matic, que você consegue conferir lá no relatório de compra e venda da carteira. Falando sobre a expectativa sobre o Bitcoin e a Ethereum agora, queremos uma semana de recuperação, né? E o que esperamos para a carteira, de acordo com a movimentação e as possibilidades que eu mostrei para vocês no gráfico do Bitcoin, é o Bitcoin se aproximando do nosso gatilho de exposição. Então, com esse cenário otimista se concretizando, é provável que o Bitcoin caminhe durante essa semana para próximo do nosso nível de postura defensiva, que pode levar a gente a desativar a nossa postura defensiva em algum momento, se isso se concretizar. Agora, caso o Bitcoin faça aquela confirmação, né, de rompimento da retração que eu mostrei para vocês, nós vamos ficar apenas com essa exposição parcial que nós temos, aguardando que as nossas regiões de entrada sejam atingidas, dando oportunidade da gente acumular mais frações de BTC. Agora eu quero falar com você que está chegando por agora na carteira Hodl e está em dúvida se deve ou não fazer o seu rebalanceamento. Vale ressaltar que sempre que a carteira está em postura defensiva, é um momento ideal, um momento mais estratégico para você fazer o seu rebalanceamento. Então, mais uma vez, a orientação a respeito disso nessa semana é muito simples. Simplesmente faça o seu rebalanceamento e fique de acordo com a nossa exposição, já que esse é um cenário de menor risco possível. Agora vamos falar, criptomaníacos, da carteira Altfactor, que ainda segue em postura defensiva pelo fato do Bitcoin estar abaixo do nosso gatilho de exposição de curto prazo, marcado no gráfico com a linha vermelha, e também não ter desativado a postura defensiva de longo prazo. Lembrando que você também já consegue conferir o histórico de resultado da última semana na planilha histórico de movimentações da carteira. Então, o que esperamos da carteira Altfactor é que, com um contexto de recuperação do Bitcoin, conforme nós esperamos, é a nossa maior expectativa na semana, com a proteção nesse nível, a carteira Altfactor também pode desativar nossa postura defensiva, onde nós vamos adicionar altcoins no portfólio, saindo então do Bitcoin em dólares, se expondo um pouco mais nas altcoins. Já estamos com a nossa lista de altcoins prontas para poder fazer essa posição, caso isso se concretize. Então, você que não está utilizando da automatização na carteira Altfactor, aproveite e faça sua automatização para você ficar aí atualizado em relação à movimentação. E você que quer seguir de forma manual, fiquem atentos, pois isso pode acontecer a qualquer momento. E agora, pela primeira vez aqui na análise semanal das carteiras, vamos falar da carteira Trade. Primeiro eu vou começar falando a respeito das movimentações de Position Trade, que são 3, né? São posições que nós temos em Litecoin, Matic e também a STX. E depois eu vou falar sobre os ativos de swing trade que nós estamos posicionados. Então, eu vou ampliar esse gráfico aqui de Litecoin para vocês entenderem porque nós estamos posicionados em Litecoins, tá? Nós estamos posicionados em Litecoin, pois ela está na região de retração de FIBA, ela está com uma desvalorização perante a nossa entrada, mas ela ainda segue defendendo nas retrações de Fibonacci. Observe que o preço respeitou a retração e já dá sinais de formação de fundo. Então, o que queremos aqui é um próximo impulso de extensão para a Litecoin. Agora, falando sobre a Strax, nós temos aqui basicamente o mesmo cenário, aonde nós também entramos em Strax em níveis mais baixos para diminuir o preço médio. Nosso preço médio em Strax agora na casa dos 57 centavos de dólares, e ela também forma fundo bem no ponto de retração, então por isso estamos posicionados em Strax. E terminando de falar sobre as movimentações de position, vamos falar sobre a Matic, que caiu levemente abaixo do ponto de retração de FIBO, mas ela defendeu num fundo aqui pelo Price Action, que é esse pavio formado em junho, na região dessa linha branca. Então, observe que Matic também consolida nesse nível, Matic também está trabalhando nesse patamar, se consolidando por aqui, tá? Então, é por isso que nós estamos ainda posicionados nesses ativos de position trade, mesmo que eles estão com contexto negativo ainda, porque ainda estão defendendo em pontos de retração e, com isso, esperamos um movimento de extensão para esses ativos. Agora, eu vou começar a falar sobre as movimentações de curto prazo da carteira Trade.
E aí, que são as operações de swing trade. Vou começar falando primeiro sobre DOT, tá? DOT, nós fizemos uma posição nela na última semana, por ela ter perdido esse fundo aqui e ter se aproximado ali de regiões próximo à sua mínima, desconsiderando esse movimento do lançamento na corretora. Então, com isso, a nossa expectativa é que a DOT esteja fazendo uma baita formação de fundo aí no gráfico semanal, e por isso entramos de forma fracionada em DOT. O que queremos ver agora em DOT, pessoal, é o rompimento dessa região de resistência aqui agora. E aí nós vamos vender DOT de forma parcial nas retrações desse movimento, tá? Uma primeira venda parcial muito provável pode acontecer aqui, ou reforço que ao invés de fazer uma saída, a gente pode, a partir do momento que ela estiver numa região interessante, bem acima da nossa região de compra, nós podemos simplesmente subir o nosso stop, até que o mercado tire a gente do jogo, até que o mercado tire a gente, e aí a gente tem um contexto positivo mesmo assim. Então a nossa ideia com DOT é vender ela de forma parcial nesses alvos, mas dependendo, ao invés de vender no alvo, nós vamos subindo o stop gradativamente, tentando pegar a melhor movimentação possível, ok? E aí, agora eu vou falar sobre a Comp. Também estamos posicionados em Comp, tá? Comp, nós fizemos a entrada nela, primeiro, pelo fato dela ter feito uma proteção nesse ponto de retração aqui. Além disso, ela também fez retração de Fibonacci desse movimento aqui. Dois níveis de retrações foram atingidos no gráfico semanal e no gráfico intradiário. Agora ela está armando aqui um padrão de triângulo, né? Que ao ser rompido pode trazer um baita impulso de alta, e esse padrão vem acompanhado, olha só, de muito volume comprador, spikes de volumes compradores. E aí nós temos aqui, criptomaníacos, ó, um padrão de triângulo, quem reconhece, um padrão de triângulo ascendente, onde nós temos aqui, né, uma estrutura ascendente como base do preço e um mesmo nível como resistência. Então, o que esperamos para a Comp a partir desse rompimento aqui, que eu vou ajustar para vocês com linhas vermelhas, com uma confirmação de rompimento no diário desse patamar, é que Comp busque retrações desse movimento de baixa aqui. Com a Comp buscando retrações desse movimento de baixa, nós temos alvos, tá? Um primeiro alvo por aqui, nessa faixa dos 47 dólares. Posteriormente, um alvo aqui na região de 0,5. O mesmo que eu falei para a DOT serve para a Comp, que nós podemos tomar a decisão de, ao invés de vender no alvo, só ir subindo o stop até que o mercado acione o nosso stop. Assim a gente consegue carregando essa operação o máximo possível. E agora, para finalizar a análise da carteira trade, vamos falar da movimentação em Sol. Só uma movimentação muito parecida com a Comp, onde ela fez uma retração no gráfico semanal, e quando a gente olha para o contexto intradiário, já que nós estamos falando de uma operação de curto prazo, ela também defendeu em pontos de retração de Fibonacci, onde nós fizemos a entrada na última semana. E aí queremos desfazer dessa posição em Sol, próximo a esse nível de topo aqui, e também reforço que caso ela chegue nesse nível com bastante força, ao invés de realizar a venda nesse nível, nós podemos aguardar por uma confirmação de rompimento dessa região de resistência e simplesmente ir subindo o nosso stop, buscando carregar essa operação para um swing trade, obtendo um lucro maior aí com o stop nosso sendo acionado acima desse nível de alvo. Então, criptomaníacos, observem que apesar do Bitcoin ter iniciado a semana em baixa e testando níveis de suporte extremamente importantes, deixando aí preocupações quanto à possibilidade em relação à proteção ou não nesse nível, nós temos aí boas sinalizações de que ele pode defender nesse patamar e iniciar uma recuperação, levando altcoins junto para um cenário de alta. É claro que se isso não se concretizar, nós também já temos as ações aqui que podemos tomar para proteger o seu patrimônio. Então, qualquer dúvida sobre essa análise, estamos à disposição no nosso suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das carteiras de longo prazo.